Olá pessoal, bom dia e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal HomeBuild. Se você ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo. Meu nome é Andressa e hoje nós vamos falar sobre o bioma Pantanal. Então pessoal, eu vou fazer uma breve revisão de conceito com vocês, principalmente sobre ecossistemas e biomas, aquela relação que nós seres humanos temos com os ambientes naturais, né? E depois a gente vai entrar no Pantanal para falar das características, seus benefícios, por que ele é importante, certo? Então vamos lá. Nós temos que lembrar então que a humanidade, né, como civilização, a gente altera a biosfera continuamente, né? Porque a gente tem que se desenvolver, a gente busca o desenvolvimento. É algo da nossa espécie, né? E é natural. Então, nessa busca que a gente tem de alcançar mais conforto, mais qualidade de vida, a gente inevitavelmente vai alterar a biosfera. Então, o que a gente tem que lembrar quando a gente pensa na humanidade e a relação que nós temos com o meio natural, né? Que nossas atividades humanas têm que ter uma ação mútua ali, uma relação de respeito, né, com a conservação do ambiente. Então, assim, nossas atividades humanas sempre vão necessitar e vão resultar em modificações da biosfera, tá? Essas modificações é inevitável, mesmo que a gente tente ser sustentável, a gente vai acabar alterando alguma coisa. Só que se a gente pensar na conservação, a gente já consegue manter ali alguns processos básicos que garantem a vida no planeta, certo? Então, uma coisa que a gente tem que pensar é que a gente não pode deixar de balancear nenhuma, porque assim, nós como humanidade precisamos de desenvolver, nós não podemos esquecer da conservação, certo? Ambas são relevantes e ambas precisam de atenção. Então vamos lá falar sobre ecossistema e sobre o bioma. Um ecossistema, pessoal, é qualquer unidade que inclua a totalidade dos seus organismos, ou seja, lá a comunidade, não sei se vocês lembram desse conceito, né? De uma determinada área, que interagem com o ambiente físico, de forma que uma corrente de energia vai conduzir a uma estrutura física, a uma diversidade biótica e a ciclos de materiais, ou seja, lá a troca de material entre as partes vivas e não vivas. Então, resumidamente, um ecossistema ele vai ser um conjunto que é formado pelas interações do biótico e do abiótico, certo? E esses componentes, né, o biótico e o abiótico, vão interagir a partir da transferência de energia dos organismos vivos, tanto entre si quanto aos demais elementos que tem no seu ambiente, certo? Então, para a gente considerar um ambiente, um sistema, né, como um ecossistema, tem que ter o fluxo de ciclos biogeoquímicos que vocês já devem ter estudado, senão vocês vão vir a estudar, que são aqueles ciclos que vão formar elementos químicos como nitrogênio, carbono, oxigênio, certo? Que vão circular pelos sistemas. E também o fluxo de energia, que está na própria definição de Odum, né? Que começa lá na fixação de energia solar na biomassa vegetal, lá na fotossíntese, que vocês já devem ter estudado. Se não, lembrem-se que tem um vídeo aqui no canal sobre esse tema. E a transferência dessa energia através de vários níveis até chegar aos seres humanos, né? Pelas cadeias e teias alimentares, que vocês também já devem ter estudado. A gente costuma confundir bioma e ecossistema como se fossem sinônimos, né? Bioma, segundo o IBGE, é um conjunto de vida vegetal e animal que é constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e que podem ser identificados a nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes, e que historicamente sofreram os mesmos processos de formação de paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Então, assim, o bioma, diferentemente dos ecossistemas, né, ele vai estar mais relacionado ao meio físico. Ou seja, a gente fala que é a fisionomia da área, né? Principalmente a vegetação, do que as interações. Então, ecossistema a gente foca muito nas interações que estão acontecendo ali, os ciclos biogeoquímicos, o fluxo de energia. E no bioma a gente pensa mais na fisionomia daquele lugar, certo? E um exemplo que eu gosto de dar, porque fica bem fácil de compreender a diferenciação disso, né? É o bioma lá da Mata Atlântica. Vai se repetir para todos os biomas praticamente, tá? Mas é um exemplo que eu gosto de dar. Então, a Mata Atlântica é o bioma, certo? Só que dentro do bioma tem
ecossistemas diferentes, que têm até nomes específicos, como, por exemplo, a floresta umbrófila densa, a mata de araucária, os campos de altitude. Então, cada tipo de ecossistema está dentro de um mesmo bioma, só que as interações ali vão variar, certo? Uma coisa também que eu queria falar aqui na revisão, antes da gente entrar no Pantanal, é que vocês podem escutar o termo ecossistemas naturais. Assim, os ecossistemas, eles são formados lá na sucessão ecológica, que vocês vão ver em ecologia, se vocês ainda não viram, certo? E eles são capazes de se autossustentarem. Então, quando a gente fala de ecossistema natural, a gente está falando de um ambiente que o controle antrópico é muito baixo, se não nulo, certo? Quando tem quando é muito intenso o controle que a humanidade tem sobre uma área, esse ecossistema se torna antrópico, certo? Então, são só termos que eu queria que vocês entendessem. Então, oficialmente, nós temos 6 biomas, né? Que são aqueles que a gente estuda desde lá do Fundamental 2, a partir do 6º ano, certo? Só que, quando a gente fala da biologia mesmo, estudando o Brasil, a gente sabe que existem mais de 9 biomas. Por que que é assim? A gente prefere, né, o governo brasileiro prefere estudar os 6 porque fica mais fácil de lidar, mais fácil de gerir. Só que biologicamente o terreno é muito mais diverso do que só aqueles 6 que a gente vê no mapinha, que vocês já devem estar até acostumados, né, enjoados de verem. Cada bioma que a gente vê, na verdade, tem mais diferenciações e que se tornam outros biomas, tanto que internacionalmente nós sabemos que as pessoas estudam mais biomas sobre o Brasil, né? Os cientistas, os pesquisadores que já estão, né, na pós-graduação, eu digo. Então, vocês podem saber que existem aqueles 6 oficiais, só que eu quero que vocês se lembrem que existem mais biomas e que o Brasil é muito mais diverso do que isso, certo? Então, vamos finalmente falar sobre o Pantanal. O Pantanal, a gente tem que falar que ele é a maior planície inundável do planeta. Mas por que o Pantanal alaga? Então, assim, basicamente falando, existe a incidência de chuvas mais frequentes nas cabeceiras dos rios, certo? Essas cabeceiras de rios vão desaguar na planície. E como é bem plana nessa planície, quando tem o trimestre que a gente chama de chuvoso, que é nas regiões mais altas, que é lá para novembro, vou mostrar para vocês como que o Pantanal muda ao longo do ano, né? O nível da água dos rios sobe e isso acaba provocando enchente. E é por isso que o Pantanal alaga, certo? Então, assim, o Pantanal ele vai ter essas variações climáticas dependendo do período do ano. Tanto que as pessoas que vão viajar para lá podem escolher quando que elas vão para ver como que elas querem experimentar o Pantanal, né? Então, por exemplo, de janeiro a fevereiro é o período de cheias. Então, nessa época, os visitantes vão lá para fazer passeio de barco, ver toda a flora, admirar as paisagens, porque é o período que está mais cheio o Pantanal, certo? De março a abril, ainda está em período de cheia, e aqui vai ser um período muito rico em flora, principalmente das plantas aquáticas, né? A paisagem sempre vai ser bonita, vai ter bastante mamífero, e é nesse período que vai começar a chegar aves, certo? O clima vai estar bem quente, os dias vão ser bem longos, vai ter bastante chuva. Maio, junho e julho é o período de vazante, que a gente chama. Vazante é a transição do período cheio para o período de seca, certo? Então, é uma época que ainda está muito rica em aves, répteis, pequenos jacarés. As noites começam a ser mais frias e os dias ficam mais secos. De agosto a setembro é o período que começam a nascer os filhotes das ninhadas, os rios estão ficando cada vez mais secos, certo? É um período que é considerado bom para ir pescar, porque dá para pegar mais os peixes, né? Não tem chuva, a vegetação vai estar mais seca, vai ter muitos répteis e a temperatura ela vai sofrer alterações muito bruscas todos os dias. E outubro, novembro e dezembro é quando as aves vão se preparar para sair do ninho, né? Vai ter a concentração de pequenas aves, mas vai estar tudo seco, o clima vai estar bem quente e o pôr do sol, né, vai estar bonito. Essas informações é tirada do site do governo, por isso que fala do pôr do sol, das paisagens, né?
é mais para falar da parte turística. Só que eu quero que vocês foquem nessa transição, certo? Então, como eu falei, é muito focado no turismo, né? Até no próprio governo, quando a gente pesquisa em outras fontes também, a gente vê que o Pantanal é muito importante pro turismo. E o turismo, ele é tão importante no Pantanal que tem até segmentos diferentes de turismo nesse bioma. Como, por exemplo, o ecoturismo, né? Que tenta utilizar o patrimônio natural ali e cultural, né? De forma sustentável. Caindo lá naquela coisa que eu falei lá no começo, certo? Do nosso desenvolvimento, da nossa exploração, só que de forma sustentável, visando a conservação daquele ambiente, certo? Também tem um turismo cultural, né? Também tem turismo de estudo, intercâmbio que acontecem ali, turismo para pesca esportiva, é um bioma muito importante para pesca no Brasil, certo? É muito importante, além do turismo, né, para as atividades econômicas e principalmente para a biodiversidade. O Pantanal, ele é o berço para quase 5.000 espécies dentre animais e plantas. E aqui eu trouxe os dados, né, relativos à fauna, que eles registraram 263 espécies de peixes, 41 espécies de anfíbios, 103 espécies de répteis, quase 500 espécies de aves e 132 espécies de mamíferos, sendo que existem 2 tipos de mamíferos que são endêmicos da região, certo? E assim, se vocês precisam sair com alguma informação dessa fauna do Pantanal, você tem que saber que jacarés, capivaras e onças são os principais animais desse bioma, certo? São os animais que a gente chama de bandeira, são os animais que chamam mais atenção realmente, né? E é inevitável, em 2021, de eu falar do Pantanal e não falar das queimadas, né? Todos os anos existem queimadas e incêndios que ocorrem principalmente no Cerrado, na Amazônia, certo? Entretanto, em 2020, o Pantanal foi somado aos outros 2 biomas que já sofreram, né? Com quase 1/5 do território de 15 milhões de hectares sendo afetado pelo fogo. Então, as queimadas do Pantanal, elas alcançaram uma proporção enorme, assim, né? Que acabou destruindo muitas coisas. E, assim, segundo o INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, até setembro de 2020, o Pantanal tinha passado de 16.000 focos de incêndio. E isso é a maior quantidade de focos de incêndio que a gente tem desde 98. Olha isso, pessoal, de mais de 2 décadas atrás a gente superou esse dado, infelizmente, né? Então eu trouxe um vídeo aqui, né, de cunho jornalístico mesmo, para falar um pouquinho mais dessas queimadas, porque é algo muito importante. Esse bioma, ele é único, certo? Ele é a maior planície inundável que existe no nosso planeta e a gente tem que preservar ele. Então, eu vou passar o vídeo agora. Os números ainda são uma incógnita. Vai levar tempo para saber exatamente o estrago que o fogo está fazendo sobre a fauna e a flora do Pantanal. Mas após semanas de um incêndio de proporções históricas, há apenas uma certeza entre biólogos estudados e pantaneiros vividos. Muito da vida animal se perdeu e muito ainda será perdido por conta das chamas e da fumaça. O Pantanal é sinônimo de vida abundante. Aqui vivem mais de 700 espécies de animais. Poucos lugares do Brasil reúnem uma fauna tão rica e tão diversa. Em campos e florestas convivem harmoniosamente animais ameaçados como a onça-pintada, a anta, o lobo-guará ou o tamanduá-bandeira. Seus céus são coloridos por aves tão lindas quanto exóticas, como o tuiuiu, a arara azul, o tucano, a garça. Todos, agora, lutam para sobreviver ao fogo. O impacto na biodiversidade ele é muito acentuado. A perda em diferentes grupos, aí, tanto de animais ou da flora, é bastante aguda, mas cada elemento vai responder de uma forma diferente. Cris sabe do que fala. Bióloga-chefe da maior reserva natural particular do país, a RPPN Sesc Pantanal,
Ela acompanha essa região há 15 anos, estudando a evolução da fauna e da flora. Nós temos agora o período reprodutivo da arara azul, do tuiuiu. Então, é muito comum a gente estar no campo, no combate, e se deparar com os ninhos dessas espécies, né? É realmente uma geração que a gente acaba perdendo. Para ela, um sinal claro de que o estrago é enorme está no fato de animais de grande porte, hábeis e fortes, não estarem conseguindo fugir das chamas. Há relatos e também evidências de onças atingidas, né, por efeitos dos incêndios. Uma dessas onças veio dar na casa de Oélio Falcão, um guia turístico especializado em levar visitantes do Pantanal para ver de perto esses felinos na natureza. Ver o meu Pantanal, que eu cresci aqui, né, desse jeito, é bem triste mesmo. Imagina aí, tem essa onça pintada que está correndo de fogo. Imagina quanto pássaro que não morre aí no ninho, que não consegue voar. Eu dei cara com ela. Foi você? Foi eu. Aí eu corri, saí correndo, né? Falei assim, olha a onça aqui no quartinho. Quando minha tia gritou, onça no quartinho. Aí eu vim correndo. Tô morrendo de medo. Porque nunca aconteceu isso, né? E a salvação dela não ter entrado na cozinha, porque a porta estava aberta. A família Falcão passou a primeira noite trancada em casa, com a onça no quintal. Aí à noite fiquei assim, com medo, assim, da onça sair, arrancar a tela assim com as unhas. No dia seguinte, uma comitiva chegou para decidir o que fazer com a onça. Vamos fazer uma avaliação aqui e tomar as providências que o caso requer, né? Quantos quilos o senhor acha que ela, olhando assim... É uma fêmea adulta, 75, 70 acima. Primeiro foram os policiais ambientais, que tentaram de todo jeito espantar o bicho para o mato. Entra com o carro, dá a volta aí. Você entra por aqui, ó, aí você para colado na parede aí. Aí de dentro do carro tira o saco pau. Não deu certo. Em seguida, uma equipe de biólogos, veterinários e bombeiros chega. O que a gente tem que fazer é tocar ela daqui, para que ela não ameace ninguém e não seja ameaçada. Tentam espantar a onça, dessa vez com sirenes e gritos. Nada. Só o pessoal da casa que não deve sair da casa até que essa onça saia. Mas que horas ela vai sair? Não sei. Tem que ficar olhando lá de dentro. Então vamos embora. E a família Falcão precisa passar mais uma noite com a onça no quintal. Fazer o quê, né? Vamos lá. Vamos dormir mais uma noite com a onça. Dessa vez, terão a companhia de policiais armados. Já que não tem essa possibilidade de sedar e remanejar para um lugar próximo, ou então assim, fora dessa, então nós vamos permanecer, a gente permanece aqui. No dia seguinte, com o apoio de um helicóptero da Força Aérea, finalmente a onça foi retirada de seu esconderijo. Sedada, foi levada para o Hospital Veterinário da Universidade Federal do Mato Grosso, para ser tratada de queimaduras nas patas e problemas respiratórios. O incêndio está causando dois impactos diretos na questão da conservação dos felinos. Um deles é a morte de indivíduos, né? E o segundo efeito é a perda da qualidade de habitat, né? Ele perde essa qualidade das florestas e também a quantidade de presas, alimento para esses felinos. Um hospital de campanha será montado para dar o primeiro atendimento aos animais feridos pelo fogo. Provavelmente os animais que vão ser resgatados, na maioria deles, vão ser os mamíferos, que são os que conseguem correr do fogo, e algumas aves. Os répteis e anfíbios, eles acabam sendo prejudicados e são os animais que mais perdem com a queimada, porque eles não conseguem escapar do fogo, né? Nas áreas em que o fogo não chegou, a bicharada se concentra onde ainda tem água. Em meio a tanto fogo, tanta destruição, esse aqui se tornou uma espécie de oásis aqui no Pantanal. É uma lagoa que ainda não secou, uma das poucas por aqui. E a bicharada toda vem para cá no final de tarde para fugir do fogo, fugir da seca e buscar alimento. Amanhã você vai entender por que o Pantanal está pegando fogo e como o incêndio impacta a economia e a vida dos pantaneiros. E
pessoal, para encerrar nossa aula, eu queria lembrar vocês que existem biomas no mundo inteiro, certo? E que se vocês tiverem interesse neste vídeo ou no vídeo dos outros biomas que nós temos aqui no nosso canal, vocês podem pesquisar mais sobre os biomas mundiais, é muito interessante, nosso planeta é muito diverso e muito bonito. E aí eu deixo vocês, deixo essa aula, né, levantando para vocês como proteger, porque a gente sabe, a gente estudou agora, talvez vocês já clicaram no vídeo sabendo a importância desses biomas, né? Como que a gente protege, então, eles? O que a gente faz a partir de agora? Bom, a gente tem que lembrar que já existem legislações, né? Já existem leis que estão aí para proteger os nossos biomas. Então, a legislação ambiental é uma ferramenta que a gente tem para proteger os biomas, certo? Então, existe a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei de Crimes Ambientais, a Lei Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, o Estatuto das Cidades, e também existem outras formas de tentar buscar aquele equilíbrio que eu falei para vocês lá no começo. Então, por exemplo, existem criações de unidades de conservação, que são áreas que a gente protege, né? Então, dentro do Pantanal, por exemplo, existem unidades de conservação, certo? Também a criação de reservas legais, que é pegar propriedades que são rurais e proteger uma partezinha dessa propriedade. Então, a pessoa que está lá, né, o proprietário, ele pode plantar, pode utilizar aquela terra, mas ele tem que preservar uma área. Então, nesse vídeo eu dou um ponto de partida, né, para vocês entenderem como isso funciona. Como proteger o Pantanal e os outros biomas? Através da legislação. É o que a gente mais tem a fazer, né? E, claro, sempre buscar o conhecimento, buscar entender, tentar... se vê alguma petição online, grupos, né, que tentam defender esses biomas, quanto mais coisas, melhores. E, bom, pessoal, é isso por hoje, né? Eu espero que esse vídeo tenha sido um início interessante para vocês começarem a entender o Pantanal, a importância dos biomas, a importância deste bioma, né? E que isso tenha despertado ao menos a curiosidade e o interesse de vocês para irem pesquisar mais. Muito obrigada, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e seguir a nossa página no Instagram, @homebiounesp. E é isso. Muito obrigada por assistirem essa aula. Até a próxima.